Fala aí, palmeirenses, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdão Sempre. Obrigado pela sua presença aqui nessa quarta-feira. Quem puder deixar o seu like, agradeço muito, se inscreva no canal e sempre esqueça do lado dos comentários ali, você que gosta de comentar, clica pro lado ali, clica no Hypar, é grátis e faz o vídeo subir para mais palmeirenses. Vamos lá para as informações aqui do Verdão. Anderson Barros deu entrevista ontem, falou algumas coisas importantes pra gente, deixou algumas coisas mais claras, outras não sabemos tanto. Falou sobre o campeonato, das coisas que estão acontecendo, a gente vai debater sobre isso. Teve sorteio do Campeonato Paulista, que agora vai parecer com a Champions League, vocês vão entender como é que funciona. Teve gente que confundiu, mas no começo eu olhei, achei bem complicado, mas agora tá dando pra entender. Já tem os adversários que nós vamos enfrentar, os 8 adversários da primeira fase. E também quero trazer algo aqui para vocês, para mostrar que tá muito claro, né, comprovando aqui com fatos e argumentos o quanto o STJD está perseguindo o Palmeiras. Isso não é de agora, né? A gente achando aí, nossa, vocês estão falando que o STJD tá atrás do Palmeiras agora. Eu tenho umas perguntinhas para fazer para vocês e algo para mostrar para vocês lá de 2009, pra vocês entenderem mais ou menos como é que funciona esse Supremo Tribunal de Justiça Desportiva. Justiça não sei pra quem. Lembrando que é controlar melhor suas finanças, muito fácil, cadastra no Jota, tá no primeiro comentário na descrição, galera. Você vai controlar as suas contas bancárias pelo WhatsApp. Isso mesmo, você interliga tudo lá, você faz o cadastro e você controla, você faz Pix, pagamento, você tem lembretes diários das contas que você tem para pagar e você pode abrir conta pessoa física e jurídica, grátis, sem taxa. E você vai cuidar muito melhor, muito mais fácil para manusear tudo aí. Recomendo para vocês. Bom, galera, o Anderson Barros ontem deu uma entrevista lá na sede da federação. Ontem foi o sorteio e o Palmeiras descobriu os seus adversários. O sorteio foi feito por potes, tá? Tem um pote A, pote B, pote C, pote D. E o Palmeiras vai enfrentar 8 times na primeira fase. A primeira fase tem 8 jogos. Os adversários serão Corinthians, Santos e São Paulo. Vão ter os 3 clássicos. E os outros times dos outros potes: Botafogo de Ribeirão Preto, Guarani, Portuguesa, Mirassol e Novo Horizontino, totalizando 8. E aí vão para a próxima fase e mantém as quartas de finais, semi e final. A mudança que teve, que o Paulistão antes tinha 16 datas, agora tem 12. Ainda acho um campeonato bem extenso, mas a Federação Paulista ficou assim agora, como falou que é um consenso de todos os clubes da federação, pois 12 datas valoriza a competição, acrescenta o dirigente. Para mim, podiam enxugar mais ainda os adversários entrando, os grandes entrando numa segunda fase, acho que ficaria muito melhor. Já melhorou um pouquinho. E o Anderson Barros falou sobre algumas coisas, falou sobre que o campeonato tem que ser decidido dentro de campo, que o STJD não está sendo coerente, nunca foi, né, para falar a verdade. E falou que tem que ser decidido dentro do campo, que não é justo o que está acontecendo. No caso do Bruno Henrique, o Alan acabou tendo uma suspensão agora e o Vitor Roque já vai ser julgado agora, sendo que tem outros que demoraram muito mais para ser julgado. E por que o Vitor Roque está sendo julgado? Sobre o gramado sintético, ele nem quis falar e falou que beira a falsidade ficar falando sobre isso. Inclusive tem time que tem nem estádio, né, para falar um negócio desse. Então, e outra coisa que eu acho engraçado, eles colocam gramado sintético diretamente ligado só ao Palmeiras. Tem uma matéria na TNT que fala, não sei o que é gramado sintético. Aí o gramado que aparece embaixo do Palmeiras. O Atlético Mineiro tem gramado sintético. O Botafogo tem gramado sintético. O Atlético Paranaense, que estava na série até pouco tempo, não sei se vai voltar no que vem, tem gramado sintético, mas eles colocam com o Allianz, né? Então a gente percebe que claramente é uma discussão clubista, até porque você não vê falar sobre qualidade de gramados, e sim, não quero esse gramado, então quer jogar no gramado ruim, é melhor do que o gramado sintético, óbvio que não. E esse papo de lesões aí piorou, né? Porque quantos jogadores do Palmeiras tem machucado? E o Palmeiras vive jogando lá. Quantos jogadores tem machucados no São Paulo? Que é gramado natural. Então tem uns 15 lá no departamento médico, né? Então fica difícil comprovar alguma coisa. Gramado natural é melhor, sem dúvida. Mas se o Brasil tivesse um monte de gramados bons, aí vocês teriam que falar agora. E aí o Barros grita que o campeonato tem que ser decidido nas 4 linhas. Grita não, ele fala. Só que assim, galera, com todo respeito, é muito tarde para falar isso aqui. É muito tarde. Olhem tudo que já aconteceu. O que eu queria argumentar aqui? Vocês perceberam que o Palmeiras é o único time da Série A, o único de todas as séries, que tem 4 jogadores. Alan, que tá punido, que foi expulso lá em julho. O Vitor Roque vai ser julgado. E tem o Piquerez e o Gomes denunciados. Que outro time que tem tantos jogadores denunciados? Eu coloquei ontem, fiz um vídeo lá no Contra Todos ontem falando sobre o Lianco, que fez postagens, né?
muito piores do que o do Vitor Roque, o que ele falou, ele escreveu lá, o Vitor Roque colocou a imagem, ele não foi julgado, ele não foi denunciado, não tem julgamento, não tem nada, o Caio Jorge também não tem nada. E aí tem o Gomes, tem o Piquerez sim falou algumas poucas e boas pro Vitor Pereira Sampaio lá, depois daquela arbitragem tenebrosa no Maracanã, mas que outro time que tem tantos jogadores assim? Aí o STJD veio no Palmeiras e opa, peguei um caso aqui, olha o que eu achei aqui, denunciado. E só pra trazer como isso já é histórico, o jogo foi pelo Campeonato Brasileiro de 2008, até lembrei agora, tava lendo, o jogo foi 1-0 pro Palmeiras, foi um cruzamento que ele dominou no peito 2 vezes e bateu no alto assim, o Fábio era o goleiro do Cruzeiro, e nesse jogo teve uma cotovelada que ele deu em algum jogador do Cruzeiro, ele não foi expulso, mas ele foi denunciado e foi cumprir a pena lá na 30ª e não sei qual rodada contra o Grêmio. E aí o Palmeiras ficou extremamente irritado na época. O Dagoberto teve um lance também igual, que ele deu uma cotovelada muito pior num jogador. Vou deixar a matéria aqui embaixo caso vocês queiram dar uma lida. E o que eu quero dizer com isso? Ele foi suspenso num jogo importantíssimo contra o Grêmio. O Palmeiras brigava pelo título brasileiro em 2008, título que acabou com o São Paulo naquele ano. E aí você percebe que isso é histórico. Por que foi lá no começo e lá no final eles suspenderam? Porque na reta final, né, o Palmeiras estava disputando o título ali com o Grêmio. E aí foi necessário, né, a intervenção. Eles sempre aparecem. É o que eles estão fazendo agora. Estão minando o Palmeiras, já tiraram o Alan no jogo contra o Santos. Ainda bem que o Lopes vai poder voltar, a boa notícia é essa. Também tem algo para falar sobre o Paulinho. Desleal, não tem um pingo de imparcialidade. É totalmente parcial, sabe? Então, o que você vai falar? É revoltante, eu vejo algumas pessoas falando aí que é desanimador. Porque tá muito escancarado, né? Muito escancarado. Não tem um disfarce ali, não tem um algo que você fala assim, não, mas os caras ali, eles estão... STJD Mengo, né? É o nome que eu vou dar a partir de hoje para essa entidade. Sobre o Paulinho, o Anderson Barros falou que ele não volta esse ano, tá? Agora, se ele tá metendo o Bigué, não me pareceu que ele falou bem ali que era algo que o Palmeiras planejava, era algo que o Palmeiras achava que poderia. Eu tinha comentado isso com vocês, outras pessoas comentaram, Massini falou lá no Band Esportes. O Palmeiras contava, dependia do processo de recuperação dele, mas essa cirurgia, infelizmente, o Palmeiras acabou optando por fazer a cirurgia depois. Já sabia, ele já estava jogando, já o Palmeiras já sabia que teria que fazer uma outra cirurgia e o Barros disse ontem que ele não volta e falou que o Palmeiras vai fazer de tudo para trazer o Flaco Lopes de volta para que ele esteja à disposição no jogo contra o Santos na sexta-feira. Já não basta o adversário que o Palmeiras tem dentro de campo, que é o Flamengo, que tem um grande elenco, um grande time, tudo. A gente tem adversários fora do campo, porque o Pedro não tá jogando, né? Por que será que o Bruno Henrique não pode sair do time? Vai ficar sem atacante? Por isso que ele será absolvido amanhã, vocês podem ter certeza. Imparcial? Não. Tira o I e o M aí. Parcial, é isso que o STJD está sendo. Mas a gente já sabe que isso daí já é lá de antes. O ruim nem sempre dá pra brigar contra tudo, né? E Leila e Barros, pra mim, vocês apareceram tarde. Se iria adiantar, um peso de uma coletiva é muito importante pra quando acontecem essas coisas. E já estão acontecendo coisas desde o jogo contra o São Paulo. E vocês começaram a falar agora, a Leila falou anteontem, o Barros apareceu agora, antes era só nota. O Barros, inclusive, falou que não queria responsabilizar a arbitragem do Vitor Pereira Sampaio, sendo que o Flamengo, o Felipe Luiz, o José Boto gritam alto. E aí, meu amigo, quem pressiona muito no futebol brasileiro geralmente tem resultado. Então o Palmeiras deveria ter se defendido pelo menos um pouco mais. Agora já tá tudo aí, ó como é que tá. O Bruno Henrique vai ser absolvido. O coitado, o inocente Bruno Henrique, né? Porque ele não fez igual aos outros jogadores. Não fez, realmente. Não é igual aqueles outros que foram punidos em 1 ano e meio, 2 anos. Realmente, até eu falei que era parecido. Não era. Estava errado, não é. Mas inocente não tem nada. As mensagens estão lá. Sabe, lá no Vamos Pra Cima Porco tem um vídeo hoje sobre isso. Vou deixar na descrição se você quiser ver. Ele conversando lá, falando, usando os termos. Inocente aonde? E vai ser absolvido. E pode escrever aí. O Alan já pegou esse jogo, vai voltar. Vão dar um jeito de condenar o Vitor Roque. Vão dar um jeito, se o Palmeiras ganhar do Santos, vai suspender o Gomes, o Piquerez. O adversário na reta final do Palmeiras são dois. O Flamengo e o STJD. Tá escancarado. Tá escancarado. No grito não, né, flamenguista? No grito não, né? Valeu, galera. Tamo junto. Até a próxima.